Eu sou Alessandra da Silva Ferreira, psicóloga infantil. Hoje vamos falar sobre bullying, um tema que é um verdadeiro desafio para as famílias e para as crianças que passam por essa situação. A primeira coisa é a gente perceber que muitas vezes a gente mesmo fala, ou provavelmente já ouviu alguém falar: ah, deixa, é coisa de criança, é brincadeira de criança, isso não faz mal para ninguém, eu mesmo já passei por isso e tô aqui. Enfim, tem situações que de fato as crianças conseguem se resolver ali entre elas, acaba sendo uma brincadeira de criança, mas outras situações a gente precisa cuidar, a gente precisa escutar o que os nossos filhos estão nos contando para poder tomar alguma providência, para poder ajudá-los nesse caminho. Para isso, é importante a gente entender o que é o bullying. O bullying é uma situação agressiva, é uma ação agressiva, seja verbal, seja fisicamente, que acontece com frequência, repetidas vezes. E quem faz o bullying geralmente está ali numa situação de poder. E é uma situação que acontece entre os pares, né, ali de criança para criança, ou do adolescente para o adolescente, ou do adolescente para a criança. Então, é essa situação que coloca quem passa pelo bullying numa situação de humilhação, numa situação de vergonha. Geralmente é feito através da condição física daquela pessoa, ou muitas vezes também quem sofre o bullying é um pouco mais introvertido, sente vergonha. Quem faz o bullying geralmente tem um perfil um pouco mais de ser impaciente, né? Talvez extrovertido. A partir disso, a partir do momento que a gente entendeu o que é, a gente pode observar também os comportamentos dos nossos filhos em casa. Se já tentou contar pra gente muitas vezes e a gente acabou não dando tanta atenção assim, ou se o comportamento dele mudou, tá um pouco mais quieto em casa, tá um pouco mais triste, tudo isso a gente precisa ver. Mas como que a gente pode ajudar essas crianças que passam por essa situação do bullying e também aquelas que praticam o bullying? Porque sim, essas crianças ou esses adolescentes precisam ser cuidados. Vamos começar por aí então. Muitas vezes, este adolescente ou esta criança que está fazendo bullying pode estar passando por alguma situação complicada no seu ambiente familiar ou até mesmo no ambiente escolar, pode estar sofrendo algo não necessariamente relacionado a bullying, mas dificuldade escolar ou, enfim, qualquer sofrimento emocional. Então, é importante que a gente também olhe para essa criança querendo ajudá-la e querendo chamar, lógico, chamando para a responsabilidade de que esse comportamento precisa mudar. Agora, para aquela criança que está sofrendo bullying, é muito importante a gente cuidar dos pontos fortes dessa criança, trabalhando por este caminho. Bom, a gente vai cuidar dessa criança trabalhando os pontos fortes, as qualidades, cuidando da autoestima, né? E principalmente trazendo essa ideia de que ele precisa aprender a se posicionar. Muitas vezes os pais ou algumas escolas, enfim, acabam por querer salvar esta criança dessa situação e perde-se a grande oportunidade de aprendizado que tem aí, que é esse desafio que essa criança que é mais introvertida, que é um pouco mais quietinha, precisa aprender a se posicionar, a falar: não gosto da forma como você está agindo, não quero, né? E tudo isso é um trabalho em conjunto, tanto com esta criança que sofre o bullying, quanto com aquela criança que pratica o bullying.
é importante que as famílias tenham uma parceria muito boa e positiva com a escola, porque a escola faz um papel primordial nessas situações, ouvindo essa criança e também, claro, trazendo as consequências para aquela criança que precisa aprender que as suas atitudes, mesmo que esteja passando por algum tipo de sofrimento, elas terão consequência. Então percebe? As duas situações têm uma grande oportunidade de aprendizado aí para essas crianças ao longo do seu desenvolvimento. Uma é a gente convidar para essa responsabilidade de se posicionar e a outra que as coisas têm consequências, as suas atitudes têm consequências. Então sim, às vezes, se é uma criança pequena, os pais podem falar, olha, a gente vai fazer alguma ação para você pedir desculpas para o teu amigo, vai para a cozinha, faz um doce, produz um presente, né, que seja à mão mesmo, para que aquela criança possa fazer e entregar para esse amigo com o qual ela praticou esta agressão, enfim. Não é só isso, é todo um trabalho, mas acredito que isso já possa ajudar vocês aí de alguma forma, né? Então é isso, gente. A gente pode falar um pouquinho mais desse tema. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta sobre este assunto, coloca aqui nos comentários. Quem sabe a gente pode fazer um outro vídeo complementar a esse. Mas a gente vai ficar por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar, principalmente nos grupos escolares, né, nos grupos de WhatsApp da escola, para que cada vez mais famílias tenham acesso a essas informações. Um beijo e até a próxima!